Pare imediatamente de forçar sua mente a se concentrar. Se você sente que seu cérebro está escorregando como sabão toda vez que tenta realizar uma tarefa difícil, saiba que continuar insistindo não é apenas útil, é biologicamente destrutivo. Você está lutando uma guerra química contra sua própria fisiologia e, neste momento, está perdendo feio. A maioria das pessoas vai ignorar este aviso, fechar o vídeo e continuar vivendo na mediocridade do esforço burro. Mas se você faz parte da minoria que tem a coragem intelectual de entender a engenharia por trás da própria falha, deixe seu like agora como um sinal de compromisso, pois a aula de neurociência que vai mudar sua vida começa agora. O que ninguém te contou sobre produtividade é que o conceito de força de vontade é uma mentira estatística. A sociedade condicionou você a acreditar que o foco é uma questão de caráter, que se você não consegue estudar por 4 horas seguidas é porque é preguiçoso ou indisciplinado. Mas a verdade brutal é que o foco é um recurso metabólico finito, e o erro biológico que você está cometendo é tentar dirigir um carro de Fórmula 1 com o freio de mão puxado. Para entender isso, precisamos descer ao nível celular. Seu cérebro representa apenas 2% da sua massa corporal, mas consome 20% de toda a glicose e oxigênio que você ingere. Focar a atenção, ou seja, suprimir todos os outros estímulos para olhar apenas para uma planilha ou um livro, é a atividade mais cara energeticamente que um ser humano pode realizar. Evolutivamente, nós não fomos desenhados para o foco profundo, fomos desenhados para a distração constante. Um ancestral humano que ficasse focado demais em fazer uma ferramenta de pedra e ignorasse o barulho de um galho quebrando na mata, seria devorado por um predador. A distração é o nosso estado natural de sobrevivência. O foco é uma anomalia evolutiva recente. E é aqui que entra o grande erro que está drenando sua energia. Você tenta manter um estado de alerta máximo linearmente, como se fosse um robô, ignorando os ritmos ultradianos que regem sua biologia. Seu cérebro opera em ciclos de energia de aproximadamente 90 minutos. Tentar focar intensamente por 3 ou 4 horas, sem respeitar esses vales de descanso, é como tentar manter um músculo contraído indefinidamente. Eventualmente ele falha, não por falta de vontade, mas por exaustão química dos neurotransmissores, como a acetilcolina e a norepinefrina, que são o combustível da atenção. Quando esses químicos acabam, você entra em um estado chamado de ego depletion, ou esgotamento do ego. Nesse ponto, sua capacidade de tomar decisões despenca, e a procrastinação não é uma escolha, é um mecanismo de defesa do seu corpo para impedir que você gaste energia que não tem. Portanto, pare de se culpar por procrastinar depois de 2 horas de trabalho forçado. Seu sistema apenas desligou os disjuntores para evitar um colapso. A solução não é tentar mais, é hackear o ritmo. O segredo que a elite intelectual usa não é trabalhar mais horas, é alinhar o trabalho com os picos de norepinefrina. Isso nos leva ao segundo erro biológico fatal, a sua visão. Existe uma conexão direta e mecânica entre os seus olhos e o seu estado de alerta mental. A neurociência moderna, popularizada por pesquisadores como Andrew Huberman, mostra que o foco visual precede o foco mental. Quando você está relaxado ou distraído, sua visão se torna panorâmica, ativando o sistema parasimpático, que é o freio do corpo. Para entrar em foco, você precisa estreitar seu campo visual. A maioria das pessoas tenta focar a mente enquanto os olhos estão vagando pelo ambiente caótico, e isso é fisiologicamente impossível. Se você quer ligar a máquina de execução, você precisa olhar fixamente para um ponto específico por 30 a 60 segundos antes de começar. Isso sinaliza para o tronco cerebral que é hora de liberar dopamina e preparar o organismo para o esforço. Mas nada disso vai funcionar se você continuar cometendo o terceiro e mais insidioso erro, a contaminação ambiental. Você acredita que é capaz de multitarefa ou que ter o celular na mesa apenas para checar a hora não afeta seu desempenho. Você está errado. O simples fato de um smartphone estar no seu campo de visão, mesmo desligado e com a tela para baixo, drena cerca de 20% da sua capacidade de processamento cognitivo. Seu cérebro, aquela máquina de sobrevivência paranoica, precisa gastar energia ativamente para não olhar para o aparelho. É como ter alguém te cutucando no ombro a cada 10 segundos e você ter que dizer, agora não. No final do dia, você está exausto não pelo trabalho que fez, mas pelo esforço monumental que fez para ignorar as distrações que você mesmo colocou no ambiente.
A procrastinação, nesse cenário, é o resultado inevitável da fadiga de decisão. Cada vez que seu olho bate em um objeto fora de lugar, em uma notificação ou em uma aba aberta no navegador, você gasta uma microdose de força de vontade. Quando o tanque esvazia, por volta das 2 da tarde, você se encontra rolando o feed do Instagram sem nem perceber como chegou lá. A cura para esse erro biológico não é meditação, é engenharia de ambiente. Você precisa tratar seu espaço de trabalho como um laboratório estéril. Se o objeto não é necessário para a tarefa imediata, ele é um inimigo. A fricção visual é o que mata o fluxo. E agora chegamos à parte mais contraintuitiva de todas. Às vezes, a melhor maneira de parar de procrastinar é, paradoxalmente, não fazer nada. Quando você sente a resistência aumentar e a vontade de pegar o celular se torna insuportável, a maioria das pessoas cede à distração para aliviar a tensão. O protocolo correto, no entanto, é aplicar a regra do esforço ou nada. Você se dá 2 opções. Ou você trabalha na tarefa difícil, ou você não faz absolutamente nada. Você pode sentar na cadeira e encarar a parede, pode fechar os olhos, mas não pode pegar o celular, não pode ler notícias, não pode comer. O que acontece é fascinante. Ao privar seu cérebro de dopamina barata, o tédio começa a crescer. E como já discutimos, o cérebro odeia o tédio mais do que odeia o esforço. Em questão de minutos, a tarefa difícil, que parecia uma montanha intransponível, torna-se a opção mais atraente comparada ao tédio absoluto de olhar para o nada. Você usa a própria biologia do desejo contra a procrastinação. Você inverte a polaridade do sistema. Entenda que você não é uma máquina defeituosa. Você é um organismo biológico operando em um ambiente hostil desenhado para roubar sua atenção. Os engenheiros que criam os aplicativos que você usa sabem mais sobre a sua química cerebral do que você. Eles exploram o seu erro biológico de buscar novidade constante para lucrar bilhões. A única defesa possível é parar de jogar o jogo deles. Pare de tentar focar na base da força bruta e comece a gerenciar sua energia, seu ambiente e seus ciclos biológicos. O foco real não é uma luta, é um estado de fluxo que acontece quando você remove os obstáculos que a evolução colocou no seu caminho. Agora que você tem um manual de instruções do seu próprio cérebro, a pergunta é: você vai aplicar essa engenharia reversa para dominar sua rotina ou vai continuar sendo um escravo dos seus impulsos primitivos? Se você chegou até aqui, você já sabe a resposta. A responsabilidade agora é sua. Desligue as distrações e execute.